Boa tarde. Apostos, então. Andrei, contigo? Vamos lá. Vou apresentar o PDI e a gente volta na... Que o André vai apresentar o PDI, daí ele volta na questão para a gente discutir, ok? Tá? Só para a gente já aproveitar isso. Vamos lá. Boa tarde. Pessoal, então, os 3 pontos sobre o PDI, né? Consulta pública, iniciativas estratégicas, e aí a gente volta à questão das vagas, tá? Sobre a consulta pública, ela está no ar já desde a segunda-feira da semana retrasada. O capítulo 10, que ficou para a gente finalizar depois, ele ficou pronto na quarta-feira da semana passada. Tá? Então, ele também está em consulta, inicialmente ele não tinha entrado. Então, o acesso à consulta é bem fácil, ipsc.edu.br/PDI, clica ali em consulta pública, mostra ali o como que se deve proceder. Para cada capítulo, a gente tem um formulário diferente, a minuta está aqui do lado, então fica bem fácil de consultar, depois preencher o formulário. Eu não sei quantos de vocês já viram, já participaram. O formulário ele traz a estrutura das sessões de cada capítulo, então se faz a contribuição por sessão. Tá? A gente está com um número muito baixo de contribuições à consulta até o momento. Tá? Hoje de manhã a gente fez aqui uma verificação, então a gente tem esse pequeníssimo número de contribuições por capítulo e ainda não fizemos a análise da qualidade das contribuições, né? Porque provavelmente a gente ainda vai ter contribuições que não vão, de fato, se adequar às regras da consulta, né? Então não deixa de ser interessante, qualquer manifestação dos segmentos eu acho que é digna de registro, mas não necessariamente o que está aí vai ter de fato a ver com o PDI, mas esse filtro a gente ainda não fez. Chamou muita atenção aqui que na semana passada a gente só teve uma contribuição. Então esses números aqui são basicamente os números da primeira semana com uma a mais. Exato, uma semana diferente, né? Realmente não houve apelo aqui à consulta pública. A consulta fica aberta até domingo. Tá? Ela poderia encerrar na sexta, demos mais 2 dias. Quem quiser no final de semana ainda fica aberta. Na segunda-feira de manhã que a gente vai fechar o formulário. E eu gostaria de pedir que vocês participassem, motivassem seus servidores a participar. Acho que especialmente os gestores do campus, que têm uma visão mais ampla da instituição, podem contribuir bastante, mas que procurem fazer uma divulgação agora, nessa última semana. Né? A gente segue concorrendo, né, com o período de campanha eleitoral, mas acho que nessa semana há condições melhores de vocês fazerem uma divulgação interna nos campos e para a gente ter um pouco mais de respostas. O objetivo da consulta não é validar o PDI, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O objetivo da consulta é a gente lapidar o documento, né? É não deixar o documento ir para a rua com coisas que, de cara, a gente já poderia ter tratado de maneira diferente. Então, a importância da participação de todos é nisso, porque cada um, dentro da sua área de atuação, dentro do seu interesse, dentro daquilo que conhece, vai poder fazer uma contribuição, quem sabe, bastante relevante para a qualidade do documento. Tá? Então, como eu falei de manhã, nós vamos sistematizar isso tudo na semana que vem. Vamos levar a Comissão Central no dia 3, e aí a Comissão Central vai analisar as contribuições e elaborar um parecer ao Conselho Superior, né, indicando ao Conselho Superior possíveis alterações já da minuta inicial. Tá? Reunião do Conselho Superior dia 16. Alguma questão sobre a consulta? Podemos passar, então? Tranquilo. Vamos para a questão das iniciativas estratégicas, então. Nós temos no capítulo 6 do Planejamento Estratégico Institucional, nós temos, dentro da estruturação de sessões aqui do capítulo, nós temos o item 6.6, que são as iniciativas estratégicas, né? São desdobramentos dos objetivos. O objetivo mostra
onde a gente quer chegar, a iniciativa tende a dizer o que fazer ou como fazer para alcançar o objetivo e a meta associada a cada um dos indicadores dos objetivos. Então, a gente traz a lista de iniciativas estratégicas, tá, dos objetivos da perspectiva dos processos internos e dos objetivos da perspectiva das pessoas de conhecimento. Relembrando que os objetivos da perspectiva de aluno e sociedade não tem iniciativas estratégicas, porque a nossa ação se dá nos nossos processos, né, para garantir o alcance dos objetivos da perspectiva dos alunos e da sociedade. Então, eu já tinha apresentado isso aqui, a gente só precisaria hoje, então, validar. Está previsto no plano geral de trabalho do PDI que o CODIR seja a primeira instância de apreciação das iniciativas estratégicas, para depois, então, o CEP e o Conselho Superior fazerem as suas análises. Então, a pergunta que eu faço é se há algum destaque a fazer na lista de iniciativas que ficou à disposição de vocês nos últimos 20 e 30 dias. Não há nenhum destaque? Então, podemos considerar aprovada a lista de iniciativas, quer dizer, não vai haver nenhuma alteração proposta pelo CODIR ao que está na minuta. É isso? Ok, então. Então, que se registre na ata que o CODIR aprova essa lista de iniciativas. Então, a gente não precisa fazer nenhuma observação à minuta. Ok. Alguma questão, alguma pergunta? Obrigado. Vamos, então... Oi. Não. Como assim é pouca adesão? A consulta? Não, não estou entendendo. Não, as iniciativas já estão sendo trabalhadas desde março, né? A gente trouxe na última reunião do CODIR, né, a lista de iniciativas. Não propusemos a análise na hora, eu fiz a apresentação só para guiá-los na análise e deixamos a aprovação para agora. O ideal teria sido aprovar antes de ir para a minuta, evidentemente. Mas se o colégio de dirigentes entendesse que havia alguma coisa ali que não devesse ser aprovada, a gente já faria a indicação ao CEP e ao Conselho Superior, né? Ok? Bom, vamos então ao ponto das vagas, né? Eu estou colocando esse ponto dentro aqui do PDI porque ele tem a ver com os critérios, né? E se os critérios precisam ser revisados, ainda está em tempo. Então a ideia era fazer com essas 10 vagas, com esse cenário de termos 10 vagas na mão, era fazer uma simulação da aplicação dos critérios que estão aí para a gente ver como isso vai se operacionalizar com o tempo e até para tomar decisão sobre as vagas, né, caso isso fosse necessário. E, de fato, é necessário. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Tá? Eu criei uma planilha, passei por e-mail, não coloquei no fórum ainda, mas depois da reunião eu vou colocar no fórum. Mandei pelo WhatsApp, que fica mais de fácil acesso para todos. Essa planilha, como sempre, tem várias abas, aí eu vou dar uma explicadinha no que foi feito. Tá? Primeiro, esses aí são os critérios que estão lá no PDI. Então, atingimento do quantitativo mínimo de professores de educação especial, e aí lembro, né, o mínimo que está lá colocado é 8, fora o da Palhoça. E os 2 do Serfead. Atingimento do quantitativo previsto por campus no ano de 2019, para o ano de 2019 no PDI, que está acabando a vigência agora. Atingimento do quantitativo previsto no quadro base, que tem 4 critérios, né, eu já comentei isso por cima. E maximização do atendimento das metas do PACV quanto aos percentuais de distribuição da oferta conforme finalidade legal. Tá? Priorizando ProEja, a formação de formadores, 50% das vagas em cursos técnicos. Bom, aplicando esses critérios, então, a gente tem o seguinte cenário. Tá? Tomando por base o que está no quadro atual ali da educação especial, a gente teria uma defasagem de 3 vagas. Certo? Nós temos 6 professores de educação especial hoje,
a tabela está prevendo 8, né, sendo que um já está na Palhoça, então na verdade, um dos 6 já está na Palhoça, então a defasagem de 8 para 5, 3, certo? O campus Tubarão e o campus Itajaí, de acordo com os dados de quadro atual, e eu já comentei de manhã e reforço, esses dados se referem a final do mês de setembro, então já pode ter tido alguma atualização de quadro de lá para cá, por conta de movimentações. Tá? Mas, considerando aquele quadro, Tubarão está com 21 vagas naquele quadro, o PDI 2015-2019 prevê 25. Então, há uma defasagem de 4. Pelo que eu sei de boca, porque eu preciso de um levantamento preciso da DGP sobre isso, me parece que uma das vagas de Tubarão está agora para o concurso. Tá? Então, seria uma defasagem de 3 e não de 4. Mas isso eu não tenho certeza. Esse levantamento, a gente não controla isso na Prodim. E Itajaí eu coloquei aqui um asterisco, porque Itajaí tem algumas questões de movimentação de servidores que estão se efetuando agora. Tá? Talvez preencha essas 2 vagas aqui, só que daí talvez falte no campus de origem. Vou dar o exemplo de São Carlos. São Carlos teve um professor da área de aquicultura que foi removido para Joinville. Para Itajaí, desculpa, não para Joinville. Inicialmente de maneira provisória, parece que agora já a remoção definitiva. Isso certamente não está computado ainda aí nesse levantamento. Então, São Carlos ficou com 1 a menos e Itajaí preencheu uma das 2 vagas que estava faltando. Tá? Então, nesse caso, uma vaga nova iria para São Carlos, né, para fazer a reposição. Tá? Então, isso aqui a gente tem que olhar, precisa sentar com a DGP para fazer a análise certinha, porque a gente não pode ter erro nesse tipo de coisa aqui. Né? Não há mais margem de erro em qualquer vaga agora, num conjunto de 10, qualquer indefinição sobre vaga gera um problema grande. Bom, depois a gente tem, no critério do quadro base, a gente tem vários campos aqui enquadrados. Tá? Então, ó, Caçador, faltam 15 para o quadro base, Canoinhas, 2 para o quadro base, Garopaba, 24, e assim vai. Itajaí, 2, mas são essas mesmas 2 aqui, então nem precisaria estar aqui. Até vou tirar aqui, ocultar. Jaraguá do Sul, 14, Palhoça, 8, Reitoria, Cefead, no caso, 4, São Lourenço, 4, São Miguel, 6, Tubarão, 35, Urupema, 8, Xanxerê, 22. Para fechar o quadro base. Bom, a gente só tem 10 para discutir. Né? Então, se aqui seriam 3 e aqui seriam mais 3 ou 4, a gente já tem 6. Se aqui realmente forem 2, a gente já tem 8. Talvez tenhamos 9, né? Por esses critérios aqui. Então, na verdade, só teria mais uma para discutir. Então, tem de 1 a 4 vagas para discutir se a gente for usar os critérios exatamente como estão na minuta do PDI. Tá? Então, eu estou desconsiderando a discussão da manhã aqui, evidentemente, né, para apresentar a situação que está posta no PDI como ele está hoje. Bom, para onde queriam, então, usando esses critérios, essa de 1 a 4 vagas aí que teriam para discutir? Primeiro, pode ir para lugar nenhum. Elas podem ser consideradas uma reserva estratégica de vagas que tu tenha que ficar com isso na mão para resolver problemas pontuais. É uma decisão que pode ser tomada. Segundo, se a gente quiser de fato usar os critérios, até por uma forma de simular como fazer o seu uso, independentemente dessas 10 vagas, a gente teria que analisar então o próximo critério, né, que é as metas do PDI, o subcritério atingir as metas específicas do PROEJA. Então, usando os dados que estão no POCV, fiz aqui uma filtragem, tá, sobre os campos. Desse rol de campos aqui, quais teriam cursos de PROEJA novos para implantar, utilizando essas vagas. Tá? Então, Canoinhas, Caçador, Garopaba, Itajaí, Jaraguá, Palhoça, São Lourenço, São Miguel, Tubarão, Urupema e Xanxerê. Tem outros campos que têm cursos novos para implantar, mas eles não obedecem esse critério aqui, do quadro base. Tá? Já estão acima do quadro base ou com o quadro base. Então, a gente tinha que calcular, tá, a demanda de vagas para implantação de cursos novos do PROEJA. Então, aí a gente sai da tabela geral lá do POCV, onde estão todos os campos, né,
juntos, mostrando lá os indicadores de matrícula, e a gente vai para a planilha de cada campus analisar a demanda de vagas. Então, é um exercício que não é simples fazer isso, porque a gente tem que pegar a planilha do campus, transformar tudo que está lá como oferta nova, colocar tudo para expansão e aí deixar isolado a oferta do Proeja. E aí ver que impacto isso tem no número de vagas de professores necessários para a sua implantação. Não é uma análise muito complicada, porque olhar só para a implementação de um curso vai deixar várias áreas com carga horária quebrada. Quer dizer, eu preciso de um professor a mais de história, ou do primeiro professor de história do campus, para abrir uma turma, mesmo que seja uma turma só de 40 alunos, de um Proeja FIC, nível fundamental em Proeja. Aí esse professor de história, o segundo ou o primeiro, vai ficar lá com uma carga horária pequena, fica com uma sobra, né? Então, fazer essa análise curso por curso não necessariamente funciona. A análise tem que ser um pouco mais completa dentro da planilha. Mas, mesmo assim, eu fui verificando aqui a planilha por planilha essa necessidade. Tá? Então, na última aba lá, ó, análise 1 Proejas, estão aqui só para aquele hall de campus, os cursos de Proeja, técnico ou FIC, novos que cada campus propõe a implantação. E aí aqui ó, tem a quantidade de capacidade de matrículas equivalentes ano a ano, né, até 2024, que esses cursos vão proporcionar, para justamente usar como critério. Né? Então vamos ver onde que se consegue ampliar mais a oferta onde que a gente consegue ganhar mais, né, em termos de cumprimento das metas de Proeja. É uma possibilidade. Eu nem cheguei a utilizar isso aqui na conta, mas a ideia era mostrar isso caso a gente pudesse chegar nesse ponto de avaliação. Então, eu procurei fazer a análise aqui, ó, curso a curso, campus a campus. E algumas análises ficaram impossibilitadas. No caso de São Lourenço e no caso de Urupema, não tem como fazer a análise com a planilha que está ali. Só sentando junto com o DEP, porque esses dois campos reformularam muito a proposta de cursos no POCV. Então, se eu coloco em expansão tudo que é novo, parece que o campus não precisa de professor mais, porque o que fica lá de oferta atual corresponde a cargas horárias muito pequenas. E isso não condiz com o que o campus está praticando lá hoje. É a maneira de produzir a planilha que leva a isso. Então, só sentando mesmo aqui com os dois campos para conseguir dizer, não, o que já tem, o que vai ter, o que dá para abrir, o que não dá para abrir dentro do que está proposto. Tá? Para se fazer um cálculo correto da demanda por professores. Tá? E eu fiz análise aqui campus a campus. Tá? Canoinhas, não precisa para abrir esse técnico em alimentos aqui, pela análise que está lá, pelos números que estão lá, não precisa de mais professores. Com o quadro atual já dá para abrir. Certo? Esse curso aqui, técnico em alimentos concomitante, EJA. O caçador, o técnico de administração, exigiria mais 2 professores. Só que a gente nota na planilha que várias áreas estão com carga horária bem alta, médias próximas ou até superiores a 20. O que é estranho, né? Porque se isso se eu coloco tudo que é novo em expansão, menos o Proeja, significa que algumas não tem nada a ver com a oferta desse Proeja, já estão acima de 20 ou próximo a 20, dá a entender que os professores já estão sobrecarregados lá no campus, o que provavelmente não é verdade. De novo, é a maneira como a gente preenche a planilha que leva a esse tipo de situação aparente. Tá? E não estou dizendo que haja erro na forma de preencher a planilha. Certo? É que a planilha se destinava ao planejamento. Né? Garopaba, o curso está previsto para 2022, ó, início em 2022, tá? Então eu não considerei prioritário para fazer a análise aqui. Itajaí para abrir qualquer um dos cursos de Proeja precisaria no mínimo 8 professores.
certo? E, de novo, algumas áreas que não estão envolvidas na oferta desses cursos estão com carga horária maior do que 20 em média. Tá? Então, é uma situação que provavelmente não condiz com a realidade. Jaraguá também, assim como Garopaba, está previsto para 2022 os dois proejas aqui, e eles são em Guaramirim, ainda teria essa questão do espaço físico se viabilizar, então também não fiz análise. Tá? Palhoça, para dobrar a oferta que já tem hoje, né, seria mais uma turma aqui desse curso técnico, precisaria mais 5 professores. Certo? São Miguel, tem 3 cursos aqui, ó, que pela análise que eu fiz ali das informações que estão na planilha, não demanda mais professores. Mas o curso mais intensivo aqui em carga horária, que é o técnico integrado, ProEja, precisaria de mais 2 professores da área de administração, mesmo já considerando, se não me engano, aqui tem uma troca de um curso que é oferecido hoje, que deixaria de ser oferecido, né, já considerando isso, ainda assim seriam mais 2 professores. É um técnico subsequente, né, que estaria sendo trocado pelo ProEja. Tubarão. Tubarão tem uma situação aqui sui generis, eu não fiz só a análise do ProEja, tá? Porque como Tubarão, em tese, receberia aquelas 3 ou 4 vagas, eu também procurei analisar o que é feito com aquelas 3 ou 4 vagas, que estão acima do ProEja como critério. Né? Então, pelo que está ali, com 3 professores, dá para oferecer engenharia de produção. Certo? E essa oferta se viabiliza inteira com o que tem hoje, mais 3 professores. Já para abrir todos os cursos que estão previstos para 2020, que é a engenharia de produção, licenciatura em matemática e o técnico em automação industrial, precisariam mais 10 professores. Tá? A licenciatura em matemática já está aprovada, já está para abrir. Pois é, mas a análise que tem ali é que não tem quadro docente para isso hoje, pelo menos o que na parceria com Lages e Serfead, por isso que pelo que está na planilha. Mas eles fizeram compartilhado e o Conselho Superior aprovou essa proposta. Na verdade, inicialmente fez questionamentos, né, o CEP, e quando veio para o Conselho Superior, já fizeram esse compartilhamento de professores, e aí eles não precisam de professores novos, só para colocar que daí nessa análise Sim. aqui a licenciatura já está em oferta. Tá? Bom, mas eu estou fazendo análise pela planilha, até porque eu não participo das reuniões do CEP e do Consup. Para abrir ProEja, precisariam mais 9 professores para qualquer um deles, porque aí o gargalo está sempre ali na formação geral. Tá? Que o campus não tem ainda todo o quadro de formação geral. Né? Urupema, já falei, não dá para fazer análise ali pela planilha, e Xanxerê, para implantar esse técnico aqui em informática, tá? E me parece que Xanxerê também tem o caso de substituir uma oferta, né? Uma oferta de ProEja FIC deixa de ser oferecida, e aí passa esse aqui, EJA integrado, precisaria de mais 5 professores, com mais 8 implantaria todos os 3 aqui, tá? Mas mais 5 para esse. Então, embora essa seja uma análise ainda superficial e que precisaria conversar com cada um dos campos, sentar com os DEP dos campos para fazer a análise mais detalhada, eu procurei trazer essas informações para cá a título de simulação. Né? Então, qual seria a necessidade de docentes para implantar cursos do ProEja em cada um desses campos. Só que, para além disso, para além daqueles critérios que estão colocados ali no PDI, tá, tem 2 coisas que são evidentes também. Né? E a gente faz referência a isso dentro do PDI, lá no capítulo 8. Não adianta o campus ter a demanda, passar nos critérios, mas não ter espaço físico para implantar a oferta. Então, depois de observado isso aqui, ó, qual é o número de docentes que precisa para abrir uma oferta nova de ProEja, a gente ainda precisaria, de certa forma, marcar um X aqui. Tem espaço físico para isso ou não? Tá? E ou se está previsto obra, né, ou se vai se priorizar a obra para isso, né, é a outra situação. E se tem quadro TAI, porque se a gente tem 10 vagas de docentes, a gente não tem vagas de TAI a mais hoje para distribuir. Tá? Então, se a ampliação do quadro de docentes demanda ampliação do quadro de TAIs, deixa de ser viável o repasse dessas vagas para o campus, e aí tem que seguir a ordem de priorização, né, ou alocar vagas para outro campus que já tenha o quadro TAI capaz de suportar a ampliação da oferta. Tá? Então, isso aqui foi interessante, não só para a gente pensar em cima dessas 10 vagas de agora, né, mas também como uma simulação
do que vai acontecer futuramente quando a gente receber mais 10, mais 15, mais 20, mais 30 vagas, de como que a gente tem que fazer a análise. E para mim ficar claro uma coisa, só dá para fazer essa análise se cada campus que passa aqui nos primeiros critérios fizer a sua análise específica do seu POCV e propor, bom, eu posso então organizar aqui aquilo que está lá na planilha em termos de prioridade, desta maneira eu vou precisar de tantos professores. Tem algumas situações aqui que dependem dessa análise miúda e que não adianta a reitoria fazer sozinha. Vou dar um exemplo. Tu coloca lá um curso novo, coloca lá uma oferta em expansão como nova, vai recalcular o número de horas que determinada área vai ter, vai dividir isso por 20 e vai dar lá uma média, né, de carga horária semanal para a área. Às vezes essa média fica em 20,1. 20,1, em tese, demanda obrigatoriamente para outro docente. A questão é, será que a demanda precisava realmente, em termos lá de carga horária curricular no curso, exigir uma carga horária que demandasse um professor a mais por conta de 0,1? Não é possível fazer algum tipo de ajuste para viabilizar aquela oferta sem demandar um docente a mais? Quer dizer, ajustar a carga horária. Então, esse tipo de análise a gente não consegue fazer aqui. Isso depende do campus fazer. Do campus dizer, não, aqui não tem jeito, a gente precisa de 2 mesmo. Não tem o que fazer. Tá? Porque certamente na hora que se fez, que cada campus montou a planilha e fez todas as suas análises, não fez a análise de carga horária curso a curso, fez do conjunto. Quando a gente desmembra a abertura de cursos um a um para seguir aqui os critérios, a gente se depara com esse tipo de situação. Tá? E eu não envolvi aqui na análise os cursos FIC, tá? Porque senão ficava uma loucura fazer a análise. Eu usei só os cursos técnicos e superiores, né? E, como mostrei, filtrando, né? Primeiramente aqui, a exceção de Tubarão, filtrando os PROEJAs, tá? Que é o que a ordem dos critérios demandava. Entendido, pessoal? Bom, esse é o cenário. Acho que agora a gente tem condições de voltar a discutir a questão anterior. Então, André, voltando ao que a gente estava discutindo pela manhã, né? Se a nossa intenção é, de fato, termos um profissional em cada campus, o mínimo é 22. Aí, quando você coloca 8, mantém 8 até 2024, isso não, a médio prazo a gente não consegue? Por isso esse critério não está correto, pelo que a gente discutiu de manhã, né? Então, não necessariamente, discussão tá? Não necessariamente. Total do campus, não tem problema. O total global nosso é esse. É isso que a gente tem que ter clareza, né? Para a gente ter os 22, nós vamos ter as 1.000 e quantas? 1.800, né, Andrei? 1.810. 1.810. Então, não adianta querer colocar mais 20 ali. Aí, né? vai ficar 1.826. Não tem como, a gente já tem um overbooking, então nós vamos ter que trabalhar com essas 1.826 e fazer algum tipo de estratégia. Né? Por exemplo, é claro que um campus menor, um professor, o percentual desse um professor para um campus que tem 50 é diferente de um professor de um campus que tem 300, né? Ou do campus que tem 100. Então, é isso que a gente precisa também analisar. Mas o nosso total global não muda. A gente tem que partir desse princípio. Porque não muda, a gente sabe que não muda. Né? A gente tem algumas possibilidades em relação a como deixar o documento. Tá? Mas o como deixar o documento é consequência, tem que ser consequência, obviamente, da estratégia. É que, às vezes, com uma mesma estratégia aqui acordada, a gente tem opções diferentes de redigir o documento. Então, no caso da gente entender que a nossa meta tem que ser cada campus ter o seu de educação especial, se esse for o entendimento do CODIR, eu vejo 2 possibilidades aqui em relação ao documento. A primeira é deixar ele como ele está aqui. Tu mantém esses 8, certo? E com o tempo, cada campus vai fazendo o seu ajuste. Tu tem 8 aqui para distribuir, certo? E a gente
conta com a revisão de cada POCV e achar em mais 13 campos a possibilidade de converter uma das vagas aqui, hoje alocadas para algum curso, converter para a educação especial. Tá? Então, aí tu não precisaria mexer aqui no documento, não precisaria mexer na tabela, precisaria só deixar isso claro como meta ao ser alcançada nesse parágrafo aqui. Ó. Seria uma alteração desse parágrafo, colocando como meta isso. Tá? Para deixar claro, para deixar formalizado a proposta, porque você não pode ficar só na intenção. Decidimos lá no Codiris, tá, mas onde é que isso se formalizou? Só lá na ata? Não, se tu coloca no PDI, isso ganha um outro peso. A outra possibilidade é trabalhar com o overbooking, quer dizer, vamos colocar aqui os mais 13, né? Vai aumentar o overbooking para 1.826, que vai aumentar o overbooking de 13 de 3 para 19, tá? Não, de 13 para 16, certo? E nós vamos ter que lidar com isso durante o tempo. E convenhamos, é esquisito tu aprovar assim, um documento com essa defasagem grande, né? É complicado isso para a comunidade entender. Só que, ao fazermos isso, esse impacto tem que ser analisado. Se a gente opta em colocar aqui, nessa tabela, mais 13, tá? A gente, quando vai cair nesse critério aqui, o atingimento do quantitativo mínimo, ele já vai consumir automaticamente as 10 vagas todas. Então, tu não passa para o segundo critério, que no caso é atender aquelas 3 ou 4 vagas de Tubarão e talvez aquelas 2 vagas de Itajaí ou de campos que cederam agora recentemente professores para Itajaí. Tá? Então vejam a importância da gente entender o que nós estamos fazendo com o documento. Se colocar os 22 aqui, 22 não, né? Os mais 13 aqui, a gente mata o atendimento ao quantitativo mínimo, né, o quantitativo previsto no PDI atual para Tubarão e para Itajaí. Certo? Então, gente, eu acho que a gente precisa trabalhar dentro do limite do necessário e do factível. Né? Então, hoje de manhã, eu ainda fiz uma fala falando da necessidade de, para sermos uma instituição inclusiva, termos o profissional. Só que, para sermos uma instituição inclusiva, nós também precisamos atuar em muitas áreas. Então, qual é a minha sugestão? Que, nesse momento, a gente resolva aqueles gargalos que já estão postos. Então, acho que nós aqui apontamos a situação, por exemplo, de caçador, que me parece que é uma das situações mais complexas, até por conta da dificuldade da viagem, né? Canoinhas, Caçador não são dos campos próximos. Foi colocada a situação do campus Florianópolis, foi colocada a situação de Joinville e os 2 campos de Jaraguá. Então, acho que, primeiro, nós atenderíamos essa demanda. Né? Se essa demanda vai alterar o quadro, né, se tiver ajuste, eu acho que é um profissional só, né? A mais, de 3 para 4. Ali no quadro nós temos 8. Né? Não, mas já está previsto esse a mais. Esse a mais, tá. Então, assim, nem de Florianópolis. Então, eu atualizaria esse quadro. A gente sabe que vai ter um overbooking, mas é um overbooking pequeno. Agora, a gente sabe que a POCV ela é dinâmica, assim como o próprio PDI é dinâmico. Então, eu acho que aí a garantia ela tinha que estar posta naquele parágrafo. Que a instituição, ela por se reconhecer uma instituição inclusiva, ela precisa ter este olhar. E que essa discussão ela precisa ser feita. Eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar. Para que a gente também não, de repente, torne impossível disponibilizar alguns cursos, por exemplo, em Tubarão. Então, eu acho que seria uma maneira razoável da gente ir encaminhando essa situação. Resolveríamos primeiro a demanda emergencial, a demanda que está posta,
né? Colocaríamos o indicativo naquele parágrafo apontando a emergência da situação e que reconhecemos essa necessidade e ao longo do processo de revisão do PDI e da própria POCV, até porque assim, nós pensamos uma POCV para algumas necessidades que estavam postas nos últimos 2 anos, mas que hoje nós não sabemos se vão ser as demandas postas para os próximos 2 anos para o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, vai ser necessário mesmo que a gente faça algumas revisões. Por exemplo, naquela época, nós não pensávamos os itinerários formativos, que é uma coisa que passamos a pensar agora. Então, que necessidades ainda vão aparecer, nós não sabemos. E pode ser que esse redesenho, ele naturalmente nos traga as vagas que faltam. Então, eu colocaria agora o que é emergencial, o que não dá para esperar. Tem situações que a gente não tem como esperar. São da hora presente. Resolveríamos essas. E indicaríamos isso claramente lá no parágrafo. É a minha opinião. Bom, rapidamente, fazendo uma avaliação de toda a discussão feita no período da manhã, né? Eu não posso deixar de reconhecer o quanto esse colegiado amadureceu de 2018 para cá nas considerações em relação à educação especial e às necessidades, né, para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos com deficiência um melhor atendimento. Então, que bom, né, que a gente muda de perspectiva e acho que a chegada dos professores de educação especial tem ajudado a gente também a nos tornar mais sensíveis a essa questão. Então, queria deixar essa avaliação. Vou na linha do que a Ana propôs aqui. Eu acho que a gente pode dar mais um passo, no sentido de utilizar o maior número de códigos possível desses 10, mas não deixando de atender, que eu acho que é uma questão que é cara para Tubarão, por exemplo, ceder vagas que seriam para cumprir com o quantitativo do PDI vigente para essa área, né? Então, acredito que a gente tenha que respeitar esse critério, né? Mas, atendendo esse critério do quantitativo de vagas do PDI vigente, no caso mais específico de Tubarão e Itajaí e São Carlos, conforme sugerido aqui, acho que a gente pode, então, fazer esse esforço de utilizar o maior número de vagas possível. Acho que o número que sobra ali é suficiente para atender os casos mais críticos, conforme já indicado aqui em várias falas, né? Nós não trouxemos para a discussão um elemento que foi apresentado lá em agosto de 2018. Lá a gente disse, esse aqui é o esforço que a gente está fazendo com os últimos códigos que nós temos no banco para ampliar a contratação de docentes de educação especial para o quadro permanente. Mas cada campus, individualmente, é claro que uns campos têm melhor condição do que outros, né, pode fazer esse exercício no sentido de olhar para as suas ofertas, para as suas áreas e remanejar vagas de áreas que estão, de uma certa forma, com uma média semanal de aula, né, reduzida e que pode ser absorvida, né, caso haja essa realocação de vaga, né, para a educação especial. Acho que os campos com maior número de vagas têm melhor condição de fazer isso. Acho que os campos com menor número de vagas têm mais dificuldades, mais limitações, e também não acharia justo que um campus que ainda não atingiu o piso da portaria 246 tenha que fazer esse exercício, né? Acho que a gente também tem que respeitar isso. Certo? Então, são essas questões que eu gostaria de colocar. Obrigado. Bem, a minha fala... Tá. É o seguinte, não, ali eu concordo plenamente com o que a Ana falou, eu só acho uma questão de forma, de novo, se a gente vai manter se o critério escolhido pelo CDP foi atingir o quantitativo mínimo de docente de educação especial, numa próxima leva que venha de vagas, o critério já está atingido porque está 8. Então, assim, eu acho que agora tem que resolver as emergências do PDI 2015-19, Tubarão, Itajaí, São Carlos,
Mas a gente vai ter que mexer naquele mínimo ali, senão cada vez que chegar vagas, aquele critério já está atingido porque era 8. Então, assim, mesmo que possa vir dos campos, então ou a gente vai ter que tirar aquela linha do mínimo lá, porque senão vai ficar sempre a educação especial concorrendo com o geral, e pelo que eu entendi não foi isso, né? Que foi... A questão é que para pegar essas 13 vagas, né, digamos, colocar 22 ali, tem que tirar 13 de algum lugar. Ou Sim. tira as 8. Não, ou tira o critério, é isso que eu estou falando Sim, aqui, o do que jeito tem que que está hoje colocar não vai é que adiantar. nós temos a construção de que cada campus vai ter o seu mínimo um professor de educação especial, que aquelas 8 não computam no total, porque senão teria que distribuir as 8, e que a prioridade é essa. Eu acho que tu tem razão de dizer que não é então o tirar mínimo, talvez né? a linha dali. Talvez a gente tenha que redigir de uma forma que a gente pudesse dizer que Atingir o quantitativo mínimo de um por campus. por campus, e que vai se elaborar isso, porque não tem como no PDI agora realocar 13 vagas ali e botar 22 naquela linha, né? Então teria que escrever de um jeito que garanta que nós vamos chegar a ter cada um professor de educação especial e que 8 já estão alocados, né? Mas que a gente precisa chegar nos 22, né? É isso, tá? Tem que escrever dessa forma. Operação a partir daqui, né? É. Aqui, ó, a partir daqui a gente já coloca que se tem Lá como no critério meta também, André. no Porque lá critério no critério diz atingir o quantitativo mínimo está 8, então é colocar talvez atingir o quantitativo mínimo de 1 por Sim. campo, senão o quantitativo mínimo da linha Não. X lá, entendeu? Não, sim, Mas mas lá é que nos critérios, o o critério quantitativo A. mínimo vai estar escrito aqui, né? Que é que são os. Mas hoje está lá na linha, é né? que lá, é que lá no quadro a gente faz uma soma para fechar nos 1810, que já não fecha, está 1813. Por isso que é complicado botar os 22 lá, né? A cada reunião vai voltar essa discussão, não vai estar todo mundo aqui para lembrar essas ressalvas, eu concordo né? contigo, mas é que isso vai estar escrito aqui, ó. Tudo bem. Tá? Isso vai estar escrito aqui. Aqui tu tem uma nota de... Aqui tu vai... Talvez aqui o certo seja botar além da nota de rodapé, aqui seria o certo colocar um asterisco e remeter esse asterisco a esse parágrafo. Aí sim. Bom, para botar 22 aqui, eu sei que eu não estou inscrito, mas eu, como apresentador do ponto aqui, eu faço a outra possibilidade aqui, tá? É a gente, em função do que foi dito agora, é colocar os 22 aqui, aí tu vai ter que botar o asterisco no total e explicar como é que resolve esse total, esse overbooking, tá? E aí inverte aqui o critério, ó, coloca esse aqui para cima. Então, primeiro tu atende ali o PDI atual, que é do Barão Itajaí, que está em defasagem, depois, na sequência, os 22 da educação, os 21 que faltam da educação especial. Tá? Só tem que ser importante entender o impacto disso daí. Tá? Se a gente coloca lá os 21 como segundo critério daí, enquanto não atingir esses 21 com as vagas que virão, né, futuramente, a gente não passa para esse critério aqui do quadro base nem do PROEJA, né? Porque primeiro tem que alimentar ali os de educação especial. E aí a tendência vai ser incorporar vagas novas sem que se faça a análise de revisão do POCV de cada um para tentar transformar uma de suas vagas em educação especial. Certo? Tem esse impacto. Isso vai acabar acontecendo, mas vai acontecer mais para frente só. Tá? Vai ser o reverso, né? Tu já tem a vaga de educação especial, agora te vira para ajustar a tua oferta a isso. É uma estratégia. Tá? Eu só estou tentando, a partir das falas, observar aqui qual vai ser o impacto, né, na execução depois e na necessidade de alterar o documento. Tá? A minha opinião sobre isso eu nem estou dando. Como eu já manifestei antes, não posso deixar de manifestar que sou contra o overbooking nessa planilha. Tá? É só criar um problema. A gente não está resolvendo o problema, a gente está criando um problema. Tá? Criar uma planilha com overbooking não é resolver um problema, é empurrar o problema com a barriga para frente. Tá? Porque não vai vir essa vaga. Já não vai vir nem as outras, quanto mais essa. Tá? Então, assim, ó, a minha sugestão de resolução é: se todos os diretores aqui acham que essas vagas são prioritárias em seus campos, se todo mundo acha que isso é prioridade, todo mundo tem que botar na sua PLCV.
Tem que apertar aqui, apertar ali, trocar algumas ofertas, trocar algumas coisas e incluir uma linha lá como educação especial na sua PLCV. Não faz sentido nenhum a gente fazer todo um planejamento de PLCV sem essas vagas e agora querer incluir elas numa linha embaixo a mais. Elas não vão vir. E ainda querer priorizar essa sobre todas as outras. A verdade é essa. Vamos ser sinceros. Se aí é prioridade no meu campus, eu tenho que colocar na PLCV do meu campus lá a linha prioritária. E aí eu tenho que vir aqui e brigar para que o critério número 1 seja atendimento dessas vagas. Agora não adianta nada eu vir aqui dizer que eu quero um professor aí e eu não colocar na minha PLCV. O problema é que a gente já está com overbooking, né? Sim, só lembrando Para mim, que... um ou 20 de overbooking é overbooking. Concordo plenamente. E eu sou contra 1 de overbook. E eu disse que eu vou votar contra no Conselho Superior e vou votar contra chegar no Conselho Superior. Os 2 que tinham de overbook originalmente ali era uma situação absolutamente gerenciável, né? Porque são os servidores que estão fora, que não vão retornar mais para a instituição, mas que no longo prazo a vaga vai se resolver. Então ainda tu tinha uma boa desculpa ali para um overbooking de 2, né? Agora, um overbooking maior. Não, realmente acho que a discussão é consenso que o importante é os 22, um para cada campus, e a gente não tem condição e vai ter que sair numa situação estratégica. A questão de atender e o que a gente já tem na rua, que é o campus, por exemplo, de Tubarão, e o excedente ali, essa faixa que sobra para os 10 ocupados campos, já faço uma defesa que a região norte seja contemplada por esses casos, né? Joinville ficando com uma e o campus Hall e Centro compartilhando os 2, pela proximidade dos 2 campos nesse primeiro momento. E aí reitero a fala muito do Lucas essa, né? Pela história aqui que eu tenho do CODIR, sempre me parece isso, assim, tanto obra de acessibilidade, AE, algumas coisas, a gente fala que é prioridade, mas na hora de planejar, faço meia culpa de certa forma, né? A gente não coloca no documento. Mas aí chega aqui, parece que a gente está brigando com uma vaga que não é do instituto, né? Não é do campus. Aí se não é do campus, a gente briga de faca e dente, né? Mas aí no campus a gente não coloca. Então acho que é uma mudança de concepção mesmo que a gente vai ter que ter. Então, assim, faz essa divisão do que sobra desses 10 para isso, e aí cada campus faz o dever de casa e a gente ir começando a implementar isso dentro das nossas PLCVs. Pensando no quê? Que no médio prazo a gente, cada um tem o seu campus, né? E aí queria deixar um registro só de uma coisa muito interessante, né? Ouvi a Ana e o Gabriel aqui hoje, tenho conversado bastante com a Cláudia lá no Norte, e uma satisfação que é, né? Há tempo atrás a gente não conseguiria fazer essa discussão de forma tão madura. Né, ela só está acontecendo porque a gente já fez essa votação, né, dessa escolha de ter os 8 dentro. E eu vou dizer que tem uma coisa que é muito melhor do que isso. A qualidade com que esses profissionais que chegaram nos campos. Né? Não tinha convivido com vocês, mas a Cláudia mesmo tem avançado muito com a discussão interna lá. Né? E faz um trabalho bastante importante. E aí vem uma questão muito forte que é aquela. Né? Mas a situação diz, se não tem aluno que é sazonal, né, de vez em quando a situação. Mas a discussão que se promove internamente no campus, ela vai muito além disso, né? E ela enriquece muito o ambiente. Então, mas vamos lá. Para começar, primeiro, aquela minha fala de fazer a Câmara Temática fazer uma proposta seria bem nesse sentido dessa planilha de aplicar os critérios. Eu acho que foi bem a contento a apresentação do André com relação a isso. Eu vejo que pelos critérios, talvez fazendo essa inversão de primeiro atender a defasagem da previsão do planejamento 2015, 2019, ele atende aquilo que a gente já havia planejado, né? Então nós teríamos que realmente cumprir, aplicar 4 vagas para Tubarão e 2 vagas para Itajaí, e posteriormente aplicar as vagas para educação especial, né? Eu sugiro também, talvez, rever essa proposta da aplicação das áreas, porque eu não posso falar por Lages, mas falando por Urupema e vendo as proporções entre alunos que são ACD e de educação especial, em Urupema nossos alunos eles apresentam deficiência auditiva, né? Então a gente consegue suprir pela seleção do técnico intérprete temporário, né? Então a gente conseguiria atender dessa forma. Talvez nós teríamos que tomar como partida essa proporção que tem
entre as regiões, né? Vendo aqui a região de Florianópolis, a gente tem 131 alunos para 25 de educação especial. Então, ali tem uma concentração de demanda, até porque são os maiores campos que a gente tem no estado, né? Se for pegar aqui a região de Gaspar e Itajaí, tem vários alunos em Gaspar que apresentam essa demanda, mas a gente já tem um professor nisso. Então, tomar isso como base para escolher para onde que vai o professor, né? E aí, eu sugiro que se use os critérios que está previsto no PDI, se aplique eles, que eu acho que atendeu, só fazendo essa inversão. Do meu modo de ver, a gente está discutindo duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente podia pelo menos definir uma e depois a gente vai para outra. Quer dizer, primeiro definir a questão das 10 vagas, já dá consenso a isso, e depois parte para decidir como é que fica a questão das 22, né? Dentro do contexto do PDI. E sobre as 10 vagas, ou as 4, que parece que é consenso, mas ninguém decidiu ainda, né? Eu só coloco a minha preocupação do critério para decidir para onde elas vão. E para mim o critério é claro, né? Para mim ela tem que estar associada ao quantitativo de alunos gerais do campus, porque a quantidade de pessoas com deficiência vão aparecer, ela está distribuída nas regiões. Então os campos que têm mais alunos vão ter mais alunos com essa deficiência. Pode não ter hoje, mas vão ter ao longo do tempo, né? Então, acho que isso tem que ser levado em conta, além do caso lá do Caçador e Canoinhas, que dá de entender. Eu vou ler mais ou menos os encaminhamentos e as propostas que foram chegando ao longo das falas, tá? Então, a gente tem que decidir essa história de como fica no PDI, né? Que a grande maioria falou de trocar o critério, né? Põe um critério primeiro de a gente atingir o PDI 2015 e 2019 primeiro, e depois o atendimento do quantitativo mínimo de professores para os campos. Também foi quase que consenso nas falas que cada campus tem que ter um professor de AE. O que não está consenso é o overbooking, ou se a gente vai, então, já decidir aqui que cada campus faz uma revisão. Existe a preocupação daqueles campos que já receberam o professor de AE, né? Que não precisaram fazer a sua revisão e já receberam. Então, a ideia seria fazer uma revisão geral e redistribuir. Entenderam? Então, tipo, vamos supor que a Ana já tenha o professor de AE. Ela faz também a revisão do PDI, do PLCV. Se ela conseguir tirar um professor, essa vaga vai para quem não tem. Porque, às vezes, pode ser um campus pequeno, como Xanxerê ou como Garopaba, que vai fazer e não vai ter condições de ter essa vaga. Jaraguá do Sul, GW, que são campos maiores, Continente, faz a revisão e, se sobrar, então, uma vaga, passa para o campus que não tem. Então, a ideia seria uma tarefa de todo mundo. Então, que nós fizéssemos um esforço institucional, que tivéssemos os 22 professores, um em cada campus. Mas não necessariamente quem já recebeu fica de braço cruzado, porque isso pode impedir que a instituição consiga fazer essa revisão. Essa foi a preocupação nas falas que a gente teve aqui, né? E aí, então, da distribuição das 10 vagas, ficou mais ou menos Tubarão, Itajaí, São Carlos, né? Aquela troquinha ali. E aí a ideia seria Lages, do Educação Especial, Lages, São Miguel, Caçador, Jaraguá do Sul, né? Aí a gente teria Jaraguá. Não, Joinville já tem. É a mesma que faz de Isso, Jaraguá e Joinville. Ainda teria daí, então, uma vaga, né? Isso daria 9, teria. Sim, são 3 Tubarão, uma São Carlos. 4 vagas? Então tá. Então, desculpa, eu tinha anotado 3. Pode ser, é que ele não sabe se são 3 ou 4. Tem que isso agora com... Tubarão, São Carlos. Por isso é que, como tem que analisar se é uma... Sim, tu pode já estabelecer a ordem. Sim, então. Se tiver uma vaga a mais... Isso, por isso... Quem tu atende na ordem.
Isso, por isso que eu não quis citar o quantitativo, né? Tubarão, São Carlos e Itajaí, com os professores para fechar o quadro do PDI 2015-2019. Aí Lages, a região serrana não tem professor de AE, né? São Miguel é pelo mesmo caso que Canoinhas e Caçador, e Jaraguá do Sul por 2 campos serem próximos, né? E longe de Joinville. Aí, isso são 4? Mas se aqui for isso. E o próximo seria Florianópolis, se Tubarão tiver só 3, né? Se Tubarão for 4 vagas, daí fecha os 10. Andrei, só uma dúvida. Sempre a gente está... Ali eu estou ouvindo que são 2 vagas de Itajaí, né? Só que vocês estão com o overbooking de São Carlos. Isso, tem que analisar bem, porque a gente recebeu um outro professor de Joinville, mas a gente, essa semana... Devolveu já. Esse mês, devolvemos um outro também pelo SEAP, tá? Mas aí acaba dando Zerou. elas por elas. Esse da mecânica zerou. Então, Vocês têm aí essa acabou vaga. uma situação só, então, né? Isso. Não são 2, tá? Mas o que a gente tem que não, ver. só para a gente analisar bem, senão depois o pessoal vai cobrar e dizer, pô, a gente perdeu, não pode, tá? Mas eu sei que vocês terão esse cuidado, lógico. Tá? Eu também só quero fazer aqui um registro, que eu também não tenho a solução, mas é uma situação que é a nossa professora que não dirige, né? Que tem problema de visão e ela não consegue ir a Xanxerê atender os nossos alunos. Nós não temos motorista para buscá-la, né? Aquela situação que a Ilka colocou e o campus só tem um motorista. Então, ela está lotada em Chapecó. Que a princípio a lotação já era para ser Xanxerê, porque é o maior número, né? Mas daí pensando nos regionalizados, só que ela não dirige. Então, ela também talvez tá sem poder... não sei, pode trocar para Xanxerê, mas aí é uma análise muito técnica. Ela não vai poder ir para Chapecó. Aí ela não vai poder ir para Chapecó. Hoje não tem aluno Chapecó. Não. Que demanda atendimento educacional especializado, não. Eles estão todos concentrados em Xanxerê. A gente fez a escolha de lotação em Chapecó por Chapecó ser equidistante de Xanxerê e São Carlos. Está no meio. Que seria bem mais difícil Xanxerê atender São Carlos. Então, mas São Carlos também não tem apresentado essa demanda, né, essa necessidade. Claro que tudo isso é analisado a partir do que a gente tem acompanhado, né, mapeado. Bom, me parece que a gente inverte aqui então, é isso? Tá? Só a questão que para mim ainda não foi definida é se aqui vai ficar os 8 ou se vai ficar 21. Se somar, dá o overbooking. Então, ou a gente deixa assim e só escreve, tá, que cada campus deve ter pelo menos um das suas, ou daquelas 8 ou das suas vagas no período de revisão. E aí a gente troca aqui, para atender o que o Érico falou lá no início, talvez a gente não fale aqui em quantitativo mínimo, aqui no critério, ó. Quantitativo mínimo de professores de educação especial. A gente usa o quantitativo previsto no quadro. E aí tu não está dizendo que esse é o mínimo. O mínimo vai ser 1 por campus. Acho que resolve também a questão. Por que já não escreve, depende do quantitativo mínimo de 1 por campus? Não, sim, mas é que assim, ó, é que a lógica não vai ser de tu colocar as vagas no campus, a lógica vai ser de tu converter vagas no campus. É que daí então a alocação de vagas novas, tá? Tu não precisa mais marcar a alocação de vagas novas para a educação especial. Porque essa linha educação especial... Eu entendi, é que assim, não vai garantir 1 por campus desse jeito, vai depender de cada campus. Claro, mas isso é uma diretriz. É que assim, essa linha educação especial, não é o total de professores de educação especial. São vagas marcadas, essas vagas são para isso. Certo? Mas a vaga de a Palhoça, por exemplo, uma das 59 é uma vaga de educação especial. Uma das 36, duas das 36 CFAs são de educação especial. Aqui nesse quadro ele não trabalha com a área de atuação dos servidores. Ele está trabalhando com essa linha específica por um motivo só. Para que esse professor de educação especial, que era, no conceito aqui, regionalizado, ele não computasse no quadro de nenhum campus só para efeito da relação aluno-professor. Porque no que nós decidimos aqui, tá? No que nós decidimos aqui agora, que cada campus tem que ter o seu, o ideal seria
excluir essa linha daqui. Pegar esses 8 e somar eles onde eles estão de fato, ou para onde estão indo as 3 vagas novas. Isso seria o ideal. Por que não estou propondo isso? Porque nós vamos ter que ter agora, nessa reta final de PDI, em 15 dias agora, vamos ter que fazer um recálculo de quase todos os quadros que estão lá no capítulo do PLCV. Porque muda a capacidade de matrícula equivalente, muda a relação aluno-professor, isso vai ser um trabalho infernal. Então, assim, ó, não dá mais para fazer isso. Mas seria a situação ideal. Tá? Então, só o que a gente tem que explicar é que esses 8 aqui, certo? Eles já estão alocados no campus, que não estão computando no RAP, por isso. A gente já escreveu isso aí, inclusive. Tá? E que, além desses 8 que são marcados, todos os campos devem ter uma área, aliás, uma de suas vagas definida especificamente para essa área. Passa a ser obrigatório que todo campus tenha uma vaga carimbada para esta área. Mas isso não aparece aqui, isso é transparente aqui, isso vai estar na diretriz, que hoje não existe, que vai se materializar aqui nesse parágrafo aqui do PDI. Tá? A minha pergunta... Está funcionando? Ah, tá. A minha questão era justamente essa. Como é que a gente vai garantir, firmar um documento para que, de fato, a longo prazo, espero que a curto médio, nós tenhamos em cada campus delineado, porque o que eu penso é que essa opção pela educação especial não pode estar à mercê de cada campus. Exatamente. Que tem que ser uma diretriz, né, estabelecida aqui, né, de cima para baixo, porque a compreensão de que a importância do professor de educação especial ainda não é uma coisa unânime, né? Mas se de alguma maneira isso tiver descrito e como diretriz, sim, eu acho que isso resolve, porque aí está determinado, né? Sim. Essas 8 vagas aqui, elas só vão funcionar como esse ajuste, né? O campus que não consegue, na revisão do seu PCV, por ser menor especialmente, ter maior dificuldade de mudar uma área, ele bebe dessas 8. Né? Só isso que vai acontecer. E numa próxima revisão do PCV, já some essa linha, e isso vai aparecer na planilha de cada campus lá, a área educação especial. Todos vão ter lá nessa coluna. E, na verdade, Ana, o que eu vejo, claro que nós temos um colégio de dirigentes que, a partir, né, do ano que vem, quando mudar a gestão, nós vamos ter outros gestores. Mas o que acontece quando a gente pactua os compromissos aqui? A gente vai cumprir, né, aquilo que foi estabelecido e espera que os novos gestores também cumpram. Então, na hora que for para o campus, digamos, ter uma vaga, enfim, no seu ajuste, ele sabe que a prioridade é essa e o gestor vai ter que trabalhar para cumprir essa prioridade. Tá? Então, a gente espera que isso, digamos, se a gente tivesse esse mesmo grupo ainda durante um tempo, nós pactuamos aqui e nós vamos cumprir. É claro que, como a gente tem uma troca de gestão, isso ficando bem estabelecido nesse grupo, não tem como tu quebrar uma diretriz institucional prevista no PDI. Né? No momento que tu tiver algum tipo de escolha de vaga, umas vagas novas, o campus sabe que tem que atingir esse compromisso. Né? Isso é um compromisso público, né? Não é um compromisso só com essa gestão, é um compromisso com a comunidade. E isso, de certa forma, é fácil da gestão organizar. Por exemplo, vagas novas vão ser destinadas agora aos campos. Já tem a vaga de educação especial e já tem professor? Não. Então, essa é a primeira vaga nova do teu campus. Exato. Independentemente do resto. Exatamente. Eu tenho só uma última dúvida. Esse 8 vai se manter no documento? Vai. Eu vou propor um ajuste aqui, na verdade, mas vai se manter o número ali. Tá? O ajuste que eu vou propor é que não sejam 8, sejam os 7 originais ali. Tá? Porque aí não tem overbooking. A gente já tomou a medida, que é definir a diretriz que vai vir por escrito abaixo da tabela, dizendo que cada campus tem que ter pelo menos um docente de educação especial previsto, como área. Ok? Então, tu não precisa mais do
do 8º que foi colocado aqui. Deixa o 7 que estava originalmente, que aí o overbooking fica só referente a esses 2 de exercício externo. E o documento fica como o Lucas sugeriu. Ele fica sem tu precisar estar explicando o overbooking e demonstrando que existe ali um problema de planejamento. Porque o overbooking, na opinião do Lucas, é um problema de planejamento. Então, aqui a gente conserva esse overbooking de 2 a essa situação específica de 2 docentes do IFSC que estão fora, sem previsão de retorno. Pronto. Tá. Até escrever que nas vagas novas, né, eu acho que até isso cabe no PDI, a prioridade vai ser completar os 22 de todos os campos e que depois é que se estabeleceria uma prioridade para outras ofertas, né? Claro, tirando o que nós temos o mínimo, porque Itajaí, São Carlos e Tubarão, eles fecham o de 2019, isso aqui é 2020, então não influencia nessas vagas de agora. Mas essa diretriz de que as vagas novas vão ter como prioridade cumprir uma vaga, um professor AE para cada campus, a gente faz, digamos, ano que vem recebemos mais 10, a gente sabe que essa prioridade vai ter que ser cumprida, não importa quais os campos que vão receber a partir da proposta do POCV, tá bem? Tá? Eu acho que isso fica bem forte, né? Que as vagas recebidas vão ser, primeiramente, preenchidas a partir do cumprimento dessa diretriz. Tá? Aí não tem essa vulnerabilidade que tu coloca. Tá? A gente pode deixar isso bem amarrado aqui, se for consenso aqui do nosso grupo. Tá? Ao voltarmos aqui para o 7, ao invertermos o critério, tá, a gente não vai estar alterando a essência do que o CDP quis propor. O CDP estava preocupado em garantir que a questão fosse adequadamente tratada pela instituição e que o documento desse diretrizes para isso. A gente conseguiu, com essa proposta do CODIR, de fazer com que conste aqui uma diretriz dizendo que cada campus tem que ter um, a gente consegue, inclusive, avançar ao que o CDP propôs na linha, né, na essência, na ideia do que o CDP queria. Então eu acho que a proposta que a gente leva então para o Conselho Superior, né, é de mantém o 7 aqui, inclui a diretriz aqui no texto e inverte a ordem aqui dos 2 critérios. Ok? Tá, então a diretriz é cada campus tem que ter um professor de educação especial, no mínimo, dentre as suas áreas. Tá? Então isso vai aparecer escrito ali no capítulo com destaque. Fechamos a ideia? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais tranquilas para falar isso, porque não estou disputando vaga nova nenhuma, né? Eu queria que ficasse bem claro que o que a gente está propondo aqui, pelo que eu estou entendendo, é que dentro do quantitativo que está especificado ali na POCV, na última POCV que a gente vai, um daqueles professores vai ter que ser de educação especial. Isso quer dizer, vai mexer. Essa vaga não é extra. Exatamente. Essa vaga, cada um de nós está definindo que vai ser dentro do conjunto do que nós já temos hoje. Nós temos isso que nós estamos aprovando aqui. 7 que, digamos, podem ajudar a Só tem os 7 resolver ali o que tudo problema. bem. A gente Exatamente. nem quis entrar no mérito para não levantar muita coisa, mas... Na verdade, 7 não, isso que a gente 8, tá né? Porque a Palhoça já tem também. Vai então, mexer em 8. todas as estruturas que a gente definiu. É isso que a gente está votando aqui. Né? Particularmente sou favorável, mas só quero deixar bem claro isso. Perfeito, é isso mesmo. Andrei, eu fiquei na dúvida se no capítulo... Carmen? Eu fiquei só em... desculpa, eu achei que eu já pudesse falar. Tá. Não, Quer falar, Carmen, por favor? Eu só fiquei em dúvida se no capítulo 7 não teria que fazer alguma abordagem com relação a isso, do POCV mesmo, não? Não? No 7 não. Tá, ok. Tá, perdão. Foi. Calma.
O que me preocupa é só ter um quantitativo mínimo, que para nós, no nosso caso, como o campus é muito pequeno, uma oferta de um aluno impacta de um docente impacta de reorganizar muito a nossa oferta. Então, e pela nossa demanda, pelo nosso histórico, até hoje a gente não apresentou nenhum aluno com necessidade de educação especial. Então, talvez não fique tão amarrado esse planejamento e seja acompanhado o histórico do campus. Porque a gente ter um professor que não vai ter a demanda de alunos pode gerar um outro problema mais para frente também. E assim, falar que a gente vai suprimir um número de oferta nosso, que nosso campus é pequenininho, não tem como reduzir o número de oferta. Não, eu te entendo. Boa tarde. A minha consideração, na verdade, vem da mesma linha do Saul e da Carmen, e eu não entendi muito bem a consideração do Andrei, porque eu também, na minha concepção, o capítulo 7, o que nós estamos decidindo aqui, conforme a fala do Saul, é descolar o capítulo 7 do capítulo 8. Porque lá no capítulo 7, a POCV do campus está aprovada com aquele número de professores ali, e eu vou ter que subtrair um de algum lugar. Sim. É que o capítulo 7, até só vou voltar, porque logo depois que eu respondi para a Carmen, eu devia ter dito por quê. O capítulo 7 não trata de áreas. Então ficaria estranho também tu falar só dessa área lá, porque ele não trata de áreas, ele trata só do quantitativo. Aqui, quando tu fala da expansão de quadro de pessoal, é que a gente faz a reserva da vaga. Ó. Uma vaga tem que ser para a área tal. Por isso que, como o PDI está hoje, é mais adequado no 8 do que no 7 fazer essa diretriz, né? Colocar essa diretriz. Por isso. É que a gente confunde o capítulo 7 com a planilha, porque a planilha está área, mas no 7 não se fala em área em momento nenhum, é só o quantitativo geral. Então, ficou pactuado, né? Ficamos com essa situação aí. Muito bom. Mais uma vez eu digo que bom que vocês estão aqui com a gente, né? A gente hoje teve, acho que um momento bem importante para a instituição, de prioridade na inclusão e na acessibilidade. E exatamente, acho que porque vocês vieram para essa construção que nós precisamos fazer, né? Então, a nossa diretriz está estabelecida, vai ficar pactuada no PDI e vamos em frente. Quem sabe o ano que vem nós recebemos o restante dessas vagas e a gente já faz um concurso aí para preencher as vagas de todo mundo, né? É muito bom, né? Então nós vamos trabalhar com esses números que nós temos hoje, né? Vamos avançar para termos mais 3 ou 4, né? Dependendo aí do ajuste na POCV. Então, para o ano que vem, já temos o desafio de um novo concurso aí para essas 4 vagas, que a gente espera que seja. Tendo um concurso com lista homologada, quem sabe realmente a gente consiga a liberação de mais vagas e teremos aí o nosso quadro completo em relação ao atendimento especializado. Tá bem? É isso, né, pessoal? Mais alguma questão? Pois não? Na questão dos campos realmente pequenos, como é o caso de São Carlos, que a gente tem 35 vagas de professor, a gente já se viu apertado com a vaga que ofertou para Itajaí. Na mesma situação, nada contra, a gente realmente é a favor da inclusão de educação especial, professor da área de educação especial. Inclusive, a gente fica até invejado com o Estado, que todas as escolas têm um segundo professor, né? E eu acho que a gente deveria já também lutar nesse aspecto, né? E a gente se vê acuado nessa situação por conta dessa margem que a gente tem de 35 professores. Fica realmente complicado para os campos pequenos. Isso. Tá.
Ok, muito obrigado. Só queria reforçar uma coisa que a Maria comentou isso uma vez aqui, sobre a visão do CONIF também em relação a isso, né? Então, assim, a situação ideal, a melhor solução, ela é difícil de se dar olhando para o nosso quantitativo de vagas previsto na portaria 246. Então, se também a gente resolve, com esse quantitativo, ter 2, 3 professores por campus, também fica fácil isso para o governo. Então, a gente tem que continuar, a gente está resolvendo não, a gente está garantindo aqui que cada campus vai ter um. Esse um, muito em breve, também, muito provavelmente, não vai ser suficiente. Mas a gente tem que batalhar em outra esfera para que essa situação seja reconhecida por quem detém a possibilidade, né, a caneta, para criar vagas, de entender o cenário e criar vagas específicas para isso. Então a gente não pode deixar de, ao mesmo tempo que a gente tenta resolver internamente uma situação emergencial, a gente não pode esquecer da outra frente, né, que é da implementação de uma política, das condições de implementação de uma política, né? Então a gente tem que continuar batalhando fora daqui o melhor olhar para essa situação. Tá? E o destaque bastante forte, até na fala da Ana, eu fiquei pensando e esqueci de externar, é que, na verdade, a gente acaba meio que lutando contra a maré, porque existem as legislações, existe todo um contexto, né, legal de que a instituição precisa ter essas condições para receber esses estudantes e atender esses alunos de maneira adequada, mas, na verdade, é sempre uma imposição que a instituição tem que fazer para poder cumprir aquilo que está previsto na lei, né? Então, é exatamente isso que o André falou. A gente hoje vive a situação dos tradutores, né, com mandatos judiciais para a gente poder contratar, porque a gente não tinha autonomia para fazer uma contratação que não tivesse esse mandato judicial conseguido proteger a instituição para fazer as 15 vagas que nós recebemos esse ano. Então, infelizmente, a gente está meio que numa lógica reversa, né? Precisamos ter os alunos, para que com os alunos a gente não conseguiu fazer o atendimento adequado, e a partir disso a gente consegue avançar, né? Infelizmente, é uma lógica um pouco reversa que a instituição tem que viver. E a gente, daí, não pode querer não receber. A gente precisa realmente que eles venham, e como vocês, né? Que vêm para fortalecer a instituição e conseguir mostrar que precisamos rever essas questões de códigos e de outras estruturas que são necessárias para a instituição avançar. Realmente, um professor por campus é o mínimo, né? Não é o ideal, é o mínimo. Então, nós vamos ter uma garantia de mínimo para depois continuar indo para uma situação melhorada, né? Digamos, os campos maiores, né? T1, T2, enfim, tá? Então, eu acho que a gente vai avançando nesse ponto. Eu fico bem feliz de ver que nós tomamos uma decisão adequada quando a gente disse, não, vamos bancar e trazer o que nós conseguimos. Até porque a gente tinha um concurso homologado, né, com vários professores classificados, e aí a gente disse, puxa, nós temos o pessoal do concurso, precisamos aproveitar esse pessoal para que a gente possa construir uma política de acolhimento e de atendimento melhor, né? Então, acho que a gente, lá mesmo, né, e como disse o Cabral, em muitos momentos a gente estava bem dividido, alguns achando até que não era necessário, que cada campus podia fazer a sua forma a sua política interna, mas nós entendemos diferente, nós entendemos que somos uma rede, e que se somos uma rede, precisamos atuar assim, né? Até na fala do Marcos, do Raimundo, quer dizer, nós vamos ter campos que não têm condições de abarcar no seu PACV essa vaga, mas nós vamos ter campos que têm condições. Então, nós vamos ter que ser técnicos, né, e solidários para poder fazer a instituição atender essa questão. Maria, a minha fala, eu acho que do Raimundo vai nesse sentido, não é de negar a importância, mas sim a condição de ser executado. A condição do campus, isso, de a gente conseguir realmente executar. Claro, essa é a minha... Não, com certeza, a gente entendeu dessa forma mesmo, né? E foi o que eu falei. Uma coisa é um campus que tem 28, 30 professores, né? Outra coisa é um campus que tem 100, outra é um campus que tem, né, 200, enfim. A gente sabe que as realidades realmente vão ser diferentes, a proporção é diferente também, né?
Mas eu fico bem feliz, acho que nós hoje avançamos bastante nessa questão da inclusão, né, com duas questões, tanto a questão de infraestrutura de, né, física, que nós precisamos resolver, porque o nosso PDI diz isso, né, André, que nós temos uma situação precária de acessibilidade de infraestrutura e a acessibilidade para conseguir ter a inclusão com as pessoas, né, melhorando a nossa parte de atendimento, né, em recursos humanos e tudo mais. Tá? É isso, né, Cabral? Encerras o ponto, então. Eu queria agradecer, né, a todo o Colégio de Dirigentes pela sensibilidade, pela atenção que tem dado a essa demanda. Eu sei que a minha exposição de manhã ela foi mais conservadora do que muitas falas que foram feitas depois, mas eu também reconheço, né, o quão importante é a gente entender que o avanço está vindo de quem lá atrás tinha uma percepção muito reduzida dessa questão, né? Então, que bom que a gente está dando esse passo. Eu acho que como diretriz ela é muito importante para o nosso novo PDI. Acho que a gente avança. Queria aproveitar aqui a presença da Ana e do Gabriel para a gente se dar as mãos nesse processo, né, e fazer os professores de educação especial entenderem que a gente está dando mais um passo importante do ponto de vista institucional para ter a melhor condição para atender os nossos alunos com deficiência. Então, eu queria aqui pedir, né, a compreensão de vocês em relação às limitações, às dificuldades que a gente tem no sentido de resolver todos os problemas que estão colocados, mas eu acho que ficou bem claro, né, que essa situação da atuação micro-regional ela é uma questão provisória, em função das condições e da necessidade institucional, e que acho que a gente avança aí, dando mais um passo importante como diretriz, tendo no PDI que cada campus tem que ter um professor de educação especial. Então, que até lá a gente se dê as mãos para construir juntos solução para outros problemas que ainda virão. Então, muito obrigado aí. Muito obrigada. E dizendo também, né, como os conflitos são bons, né? Nos conflitos a gente cresce, né? Eu sempre digo isso. A gente cresce nessa hora em que a gente coloca, olha, né, estamos tensionando, mas tensionamos para avançar, tá? Dizer que a gente está aberto para isso também, tá bom? Tá. Vamos em frente. Que bom que tu veio lá do aplicação. Agora eu vi por que tu veio. A que veio, tá bom? Muito bom. No mínimo. Bom, então, nós, né, o ponto de hoje à tarde, PDI, nós, então, fechamos, né? Agora a gente vai fazer a reunião das câmaras, inclusive tem a Câmara, né, que já tem esse desafio de fazer algumas análises em relação a essas questões, como nós discutimos aqui, para programar, inclusive, a proposta é que a gente já comece a pensar em pautas para 2020, né? Para que a gente tenha, nós só teremos agora mais uma reunião, esse ano, que é dia 17 de dezembro, tá? Não esqueçam que a reunião é 17 de dezembro, uma terça-feira, mudou o dia. Inclusive, os professores, os representantes, não os professores, os diretores que vêm para o Consup no dia 16, já ficam para o dia 17. A nossa reunião é dia 17, então, de dezembro, tá? Em função do finalização do ano e também do próprio Conselho Superior, que é dia 16, nós entendemos que essa data ficava melhor, né, melhor organizada para o nosso fechamento do ano. Então, é importante que as câmaras, agora, quando se reúnam, já vejam os temas prioritários para 2020, para a gente já começar a pensar nesse ano, né, de 2020, que praticamente fechando, né, o 2019, ainda com uma mudança de gestão. Então, esse momento, conforme, né, já estava na pauta, a gente tem a reunião das câmaras para fechar, então, né, ou algumas pautas que estão pendentes, as câmaras têm encaminhado, né, algumas coisas que precisam ser discutidas e apresentadas ainda esse ano, mas também já encaminhadas as pautas do ano de 2020, ok?
Obrigada, então. Eu não sei, agora nós vamos ter que dar uma mexida na sala, né? Tá? Aí a gente tem que dar uma ajustada, cuidado só com todos os fios, as mesas e tudo mais. O André está convidando para reunir na sala dele, mais alguém que teria... A de ensino pode ser na PROP, ok. Daí ficaríamos com quantas? Nós somos 6 câmeras ou 5? 5. Tá? Bom, aí... Não, a PROP tem uma sala de reuniões bem boa. Isso, tá? Junto com a sala do... Isso, ok? Então, acho que não temos o café ainda, mas já podemos nos organizar, então, para as câmaras, tá? Já está servido? Então, vamos ver se já está servido, gente. Isso, ok.